Convidamos você a preparar aí a sua casa, sua família, sua sala. Chama as pessoas, cria um ambiente próprio para isso. E sugiro que cessem todo o movimento, toda a conversa. E vamos fazer desse lugar um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar de prioridade para Jesus. Não interessa que é a sua sala, faz desse lugar um lugar de prioridade para Jesus. Todos os outros sons, todas as outras vozes, todas as outras atenções possam agora perder o brilho na presença do Rei. Que esse momento você possa dedicar a Ele. Silencie aí o seu celular, silencie aí todas as outras distrações e chama as pessoas para adorarmos, para ministrarmos, para sermos edificados juntos na presença do Rei. Amém? Vamos compartilhar uma palavra, né? A gente reduziu um pouco o nosso louvor aí, devido ao contexto do online, né? Um pouquinho diferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. O tema da nossa ministração hoje: viva sempre pela fé. Sempre, grave essa palavra sempre, viva sempre pela fé. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós hoje, aqui nesta manhã. Viva sempre pela fé. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha que coisa interessante, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, né? Se você é alguém que ainda tem as lentes da velha aliança para ler a Bíblia, você já diria que Deus é um Deus justo. E justiça para você tem a ver com punição. Mas nós estamos vendo aqui, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, não é uma justiça que é pelas obras, mas é uma justiça que é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Então, uma coisa interessante que Deus tem falado no meu coração, né, nas minhas meditações que eu tenho feito nesses dias, né, que eu tenho passado por algumas situações que têm me levado aí para as profundezas. No raso não consegue viver, tem que ser na profundeza. E a Bíblia, ela mostra, né, claramente que o desejo de Deus, preste bem atenção, o desejo de Deus não é que eu e você venhamos a viver algumas áreas da nossa vida pela fé e outras não. Não, o desejo de Deus é que toda a nossa vida venha a ser vivida pela fé. Tudo que nós vamos fazer seja pela fé. E não viver pela fé apenas quando em algumas áreas ou quando as coisas apertam para nós. Ou seja, quando nós não temos mais opções, quando nós não temos mais recursos, nós então decidimos ir para a vida da fé. Mas nós vamos perceber que nessa manhã que isso é muito ruim para nós. Por quê? Porque o chamamento de Deus é que nós devemos viver sempre pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração, viver pela fé, e eu creio que esse é o desejo do teu coração. Tudo que eu vou falar para você serve para mim, também são coisas que Deus tem falado comigo de forma muito profunda, né? Agora, olha que coisa interessante que eu vou te falar aqui agora. Justamente por nós não estarmos vivendo toda a nossa vida pela fé, e nós só recorremos à vida da fé em determinados momentos, é que justamente quando as coisas apertam para nós, é que nós não estamos preparados para viver a vida da fé. Porque nós não estamos acostumados a viver a vida da fé, né? Eu estava até me perguntando, eu estava refletindo, na verdade, se nós formos olhar, né, irmãos, nós vivemos a época que a ciência se multiplicou, os recursos se multiplicaram, as possibilidades naturais se multiplicaram.
Isso faz com que cada vez mais, nós, mesmos os cristãos, nós estamos acostumados a lidar apenas com o natural, não estamos acostumados a lidar com a vida da fé. E por isso que em épocas como essa pandemia e outras situações que acontecem nas nossas vidas, nós passamos a responder da mesma forma que qualquer pessoa responde. Né? No meio de uma crise tão grave como essa, nós passamos a viver de forma como qualquer pessoa que não conhece a Deus vive. Então aí já não existe mais a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Não existe essa diferença. E muitas vezes nós pensamos que essa diferença, né, é uma coisa automática. Não, é uma coisa que é construída com Deus. Então essa diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus, a diferença daquele que é filho, daquele que não é filho, não é uma coisa automática. Porque Gálatas fala muito claro, Gálatas capítulo 4, que o herdeiro enquanto é menor, ou em outras versões, o herdeiro enquanto é criança, em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Ou seja, enquanto nós não amadurecemos e vamos para essa vida que vive inteiramente pela fé, nós não temos muita diferença daqueles que vivem sem o Senhor. Então Deus está nos chamando, né, para uma vida que vive plenamente na fé, uma vida que é totalmente na fé. E Efésios, no capítulo 6, ali, bem conhecido o texto, né, do 10 ao 18, depois de contar coisas maravilhosas que o apóstolo Paulo, né, ele está concluindo aqui essa carta à igreja de Éfeso e fala algo muito interessante. Finalmente, depois de ouvirem tudo isso que eu falei, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, irmão, se você ler Colossenses capítulo 2, você vai ver que o diabo ele foi derrotado, ele foi exposto publicamente na cruz. Na cruz foi o dia da vergonha de Satanás. Onde parecia ser a vergonha de Jesus, foi a vergonha de Satanás, porque ali Jesus derrotou Satanás. Mas Satanás ele tem uma arma ainda contra nós, a mentira. Né? A Bíblia fala que nós temos que ficar, esse texto aqui em outros, ficar atentos às astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a pessoa, mas contra os poderes, as autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ok. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ou seja, vistam a armadura de Deus, se você olhar todos os componentes da armadura de Deus, é o Evangelho. E um dos principais componentes é a fé, porque ela é o escudo, o qual, né, apaga todos os dardos inflamáveis do maligno que vem esses dardos. Eles são apagados pelo escudo da fé. Então, por isso que nós temos que viver toda a nossa vida pela fé. Então, isso é muito importante. Mas eu acho aqui muito, muito interessante no verso 13, por isso, por quê? Porque o diabo vai tentar nos enganar, por isso. Lá em cima nós nos revestimos, né, do poder de Deus. E aqui fala, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Então aqui interessante, irmãos, que você não sabe o dia que é o dia mau. A Covid não avisou que ia chegar. A Covid não avisou, não falou assim, ó, tô chegando. A Covid não avisou para nós. Tem doenças que elas não avisam para nós o dia que vão chegar. Tem situações, às vezes parece que está tudo bem lá no teu trabalho e de repente você é pego com uma surpresa. De repente lá na tua empresa, a empresa te demite. Talvez esse seja o teu dia mau. Talvez seja uma crise conjugal. O que é o dia mau? Talvez é uma crise emocional que chega. E é interessante que a preparação para o dia mau deve ser antes do dia mau. Esse é o melhor caminho. Que nós
que cada um de nós sejamos tão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que quando chegar o dia mau, eu não vou ser aqui, como diz o texto, eu vou permanecer inabalável. Ou seja, o dia mau vai chegar e eu vou permanecer inabalável, firme no Senhor. Por quê? Porque eu estou preparado para o dia mau. E como que eu me preparo principalmente para o dia mau? É com esse relacionamento com Deus pela fé, vivendo todas as áreas da nossa vida pela fé. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui para você, bem interessante, né? Que diz respeito a essa vida, né? Essa vida que é vivida sempre pela fé. Primeiro ponto importante aqui que eu quero colocar para os irmãos. Viver sempre pela fé é começar onde Jesus parou. Começar onde Jesus parou. João, capítulo 19, verso 28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, colocaram ali na esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa palavra aqui, consumado, é tetelestai, ou seja, está acabado. Isso na cultura ali da época era utilizado. Nós temos alguma dificuldade porque não entendemos a cultura. Mas todo quadro que estava, toda obra que estava acabado, era usada essa palavra tetelestai, está consumado. Por exemplo, um quadro de um artista, quando ele não vai fazer mais nenhuma pintura, tetelestai, está consumado. Não tem mais nada a se acrescentar, a obra está completa, totalmente completa. Então, irmãos, viver sempre pela fé é começar de onde Jesus parou. E onde Jesus parou? Tetelestai, está consumado. Ou seja, eu vivo a minha vida confiado naquilo que Jesus fez. Preste atenção, irmãos. Se você traz alguém para fazer uma obra na sua casa, ou melhor, traz alguém para construir uma casa para você. Ele vai lá, constrói toda a casa, deixa ela 100% conforme o projeto, conforme aquilo que foi prometido, e beleza, está tudo pronto. Aí, de repente, outro pedreiro vem visitar a tua casa. Eu pergunto para você, o que é que esse pedreiro tem para fazer, sendo que a obra foi completamente concluída pelo pedreiro anterior? Pedreiro, arquiteto, todos aqueles envolvidos, eles fizeram tudo certinho, está tudo pronto, está 100%. O que é que você vai fazer? Você vai desfrutar. Você vai desfrutar daquilo que já está pronto, daquilo que está acabado. E o que está acontecendo conosco, irmãos, até as disciplinas espirituais e muita coisa que nós fazemos, e o termo ali, irmãos, é permanecer firme, que o texto fala aqui em Efésios, é uma expressão que diz o seguinte: é como um móvel que ele é um móvel muito pesado e que ele não é. Vamos pegar um cofre. Você já carregou um cofre? Um cofre é muito pesado para mover de lugar. Ou seja, o que Deus espera de nós quando o diabo está ali nos rodeando? Em vez de nós nos debatermos, ele espera que nós permanecermos firmes como um imóvel que não consegue ser movido de lugar. Como uma cozinha planejada que você não consegue mover de lugar, porque está ali totalmente estruturado e firmado. Infelizmente, irmãos, quando nós passamos pelo dia mau, em vez de nós iniciarmos da onde Jesus parou, que é o tetelestai, nós começamos a nos debater, e nós gostamos muito da palavra conquista, e nós temos pouco a palavra desfrute. Então, por exemplo, irmãos, isso é uma coisa que eu já falei e eu vou falar muitas vezes, porque esse é um encargo do meu coração. As palavras têm o mesmo significado no Velho Testamento e no Novo Testamento, porém, irmãos, a aplicação delas são diferentes. Por exemplo, justiça.
É o mesmo conceito, a palavra justiça na antiga aliança e na nova aliança. Entretanto, a forma de se desfrutar da justiça na antiga aliança e na nova aliança é completamente diferente. Na antiga aliança, né, a Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ninguém era justo, por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir 100% a lei. Deus deu a lei é boa, mas o homem não conseguiu cumprir a lei. A lei foi dada na antiga aliança para que avultasse a ofensa, para que o homem soubesse que era pecador. Então a lei nunca teve o poder de aperfeiçoar ninguém. Então tem muita gente tentando, né, achar que pela sua obediência se torna justo diante de Deus. Ah, então não tem que obedecer? Sim, a obediência hoje é diferente. Você obedece não para se tornar justo, você obedece porque é justo. Na antiga aliança, então, eu obedecia para ser justo. Na nova aliança, eu parto da onde Jesus concluiu. O que Jesus concluiu? Ele obedeceu a lei e me tornou justo. Então, da onde que eu inicio a minha vida cristã? Justificado pela fé. Tenho paz com Deus, por causa do sangue de Jesus. É totalmente o contrário. Então, na hora da minha crise, eu não estou tentando obedecer a Deus para que eu entre na posição que eu possa desfrutar da cura, da provisão de Deus. Por quê? Porque na antiga aliança, se você não obedecesse a Deus, você estava na posição de injustiça. Na nova aliança, você está na posição de justiça porque Cristo obedeceu a Deus. Está entendendo? Então você começa, por isso que é pela fé. Por isso que é pela fé. Fé é você se apropriar de algo que você não fez. Foi outra pessoa que fez no teu lugar, e você confia naquilo que aquela outra pessoa fez no seu lugar. E você vive confiado naquilo que aquela outra pessoa fez no teu lugar. Então, você não tenta conquistar a justificação, você recebe a justificação. Você não tenta conquistar uma boa saúde, você recebe a saúde, porque Jesus conquistou a saúde. Você não tenta se esforçar para ser santo, você anda na santidade de Deus, porque Ele te tornou santo. Você inicia da onde Jesus parou. Está consumado. Está concluído. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo tremendo. Você está entendendo isso? Uma coisa que eu notei aqui, que é interessante, algumas pessoas não se importam com palavras, com detalhes. Mas é importante, irmão. Sabe por quê? Porque na nova aliança, a ordem dos fatores altera o resultado. A ordem dos fatores altera o resultado. Se eu tento obedecer, mas a minha obediência não é uma posição de fé, crendo que agora eu posso obedecer, porque eu agora sou justiça de Deus em Cristo. Deus mudou a minha natureza. Deus me fez agora uma nova criação. Então agora eu posso. Na lei eu devia, na graça eu posso andar em santidade, eu posso andar em justiça, eu posso andar em amor, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Aleluia, você está entendendo? Deus te colocou na posição onde Ele te deu a condição, a capacitação, para que você possa fluir agora naquilo que você é. É interessante em Efésios capítulo 4, Paulo fala, renovem, né? Se revistam do novo homem, que foi criado em justiça e em santidade. Como que eu me revisto? Renovando a minha mente, crendo que eu sou justo e santo. Irmãos, é muito interessante. Isso que eu vou te explicar agora vai funcionar para tudo na tua vida. Quando você pecar, em vez de você fazer um tipo de oração que nega a posição que você está em Cristo, você faz uma oração. Eu já fiquei na minha casa às vezes triste por ter pecado, mas por que foi minha tristeza? Essa tristeza me levou a arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia, mudança de mente. Mudança de mente, não é lamúria, não é negar o que Jesus fez. Tem muita gente que tem sido incrédulo na forma de se arrepender, porque está negando que Jesus te colocou, a posição que Jesus te colocou. Então, alguma coisa que eu fazia que não estava de acordo com o espírito do Evangelho,
eu ficava triste lá e falava, como que eu posso ter feito isso se eu agora sou nova criatura? Como que eu posso ter feito isso se agora em Cristo eu sou santo? Como que eu posso ter feito isso se eu sou justo? E essas coisas, irmãos, foram removendo a incredulidade do meu coração em relação às crenças antigas que eu tinha. E aí o Senhor foi me dando, isso eu fui crescendo e eu escorregava e eu continuava andando na fé. Na fé. Por quê? Porque por mais que eu não esteja vendo toda essa justiça que a Bíblia fala que eu tenho, por mais que eu não estou vendo toda essa nova criação que Deus fala que eu sou, por mais que eu não estou vendo toda essa santidade que Deus fala que eu tenho, eu continuo vivendo completamente pela fé naquilo que Jesus diz sobre mim. Naquilo que Jesus diz sobre mim. E como é difícil, irmãos, isso. Nós confundimos fé com sentimentos, fé com emoção. Não, tem muita coisa que eu estou te falando que o meu corpo está negando aqui hoje nessa manhã. Tem muita coisa que eu estou te falando que meus sentimentos estão negando aqui nessa manhã. Mas o justo vive pela fé. E no tempo de Deus, a fé se manifesta quebrando e destruindo tudo, irmãos. Uma coisa que Deus tem falado muito é o texto, né, que nós falamos semana passada, né, sobre as fortalezas, sofismas e altivez, que elas são destruídas pela obediência de Cristo. Irmãos, tem coisas na nossa mente que são fortalezas, são fortalezas que foram criadas na nossa mente, pela religião, pela mídia, por tantas coisas. E o sofisma é uma coisa muito interessante, porque é uma verdade, ele tem uma aparência, um sofisma na nossa mente, tem uma aparência de ser uma verdade, mas é uma mentira. E qual que é a mentira que eu quero dizer para você? Você não é mais um pecador, você é justo. Você não é mais uma velha criatura, você é nova criação. Se você creu em Cristo, você é nova criação. É interessante, irmãos. Olha, grava isso. Que o diabo está trabalhando. Quando você não é cristão, quando você não nasceu de novo, ele trabalha para dizer para você que a tua justiça é suficiente para te salvar. Ou seja, as tuas obras, você faz boas obras, você paga as suas contas em dia, e o esforço do diabo é para te convencer que essas obras são suficientes para te salvar. Depois que você se converte, o diabo vai trabalhar para dizer que aquilo que Jesus fez não é suficiente para te salvar. Você está entendendo? Nós temos que acordar, meu irmão. Nós temos que acordar, é tempo de a igreja acordar. Então nós paramos aonde Jesus terminou. Não tente fazer o que Jesus já fez. Não tente conquistar o que Jesus já conquistou. Apenas desfrute. Fé é isso, é se apropriar, é tomar, é meu. Em nome de Jesus. Mas não pense que é num dia que você vai resolver as fortalezas que estão na tua mente, os sofismas e a altivez. A tua soberba religiosa, que acha que as tuas obras são melhores que as obras de Cristo. Quero fazer um teste com você aqui. Se você agora estivesse chegando no céu, está lá na porta um anjo, o anjo perguntasse para você, Gabriel, o Gabriel aqui não é o anjo Gabriel não, o Gabriel chegasse lá no céu, o anjo Miguel está lá, e falasse, Gabriel, não precisa responder não, vai que dá uma zica aqui se responder nada, e aí complica aqui na live, né? Então é o seguinte, chegasse lá o Gabriel, está aqui fazendo louvor com a sua esposa, e aí perguntasse, Gabriel, por que você tem que entrar no céu? Ah, porque eu tocava de manhã no Brooklyn, eu ia lá no Brooklyn, e de tarde eu ia na Vila Missionária. Vai para o inferno, vai, entra aqui na fila do inferno. Irmãos, se você acha que tem alguma razão para ser salvo, que não seja a fé em Jesus Cristo, eu tenho dúvida da tua salvação. Ele estar servindo aqui nessa manhã é uma prova de que ele é salvo, mas não é o motivo da salvação dele. Porque quem é salvo e amadurece nessa salvação,
o coração dele tem desejo de servir. Por quê? Porque ele recebeu a natureza de Deus. Deus serve. Deus nos serviu com seu próprio Filho. E Deus encarnado, a exata expressão de Deus Pai, não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso é um fruto da salvação, mas não é a raiz da salvação. A raiz da salvação é a obediência de Cristo e a fé em Cristo. É tudo por Cristo. Então você vai chegar no céu e falar, por que você está entrando aqui? Por causa de Cristo. Então entra, pode entrar. Ah, eu estou entrando porque eu era pastor, porque eu era presbítero. Vai para o inferno aqui. Porque, irmãos, é tão interessante, né? Porque eu dava o dízimo. Interessante, né? Desligados estáis de Cristo, vós que procurais se justificar pela lei. Meu Deus, qual a implicação que tem desse texto de Gálatas, capítulo 5? Que você está desligado de Cristo, se você tenta se justificar por suas próprias obras. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você aqui, viver sempre pela fé é remover os limites das nossas vidas. Você quer remover os limites da sua vida? Viva pela fé. Olha que coisa linda. Marcos capítulo 9, versículo 20. Então eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus colocou. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Irmãos, é interessante que nós, se nós decidirmos viver toda a nossa vida pela fé, ou seja, na força de Deus, confiando no Senhor, no que Ele fez, no que Ele pagou, na sua força, no seu poder, na sua capacitação, vai remover todas as limitações da nossa vida. Oh, glória! Sabe, irmãos, tem gente, por exemplo, que você acha que Deus não está interessado, por exemplo, você tem medo de dirigir. Viva pela fé que você vai conseguir dirigir. Você não consegue perdoar. Viva pela fé que você vai conseguir perdoar. Você, por exemplo, está precisando de um milagre. Viva pela fé que você vai desfrutar do milagre. Você está entendendo? As limitações são completamente removidas da nossa vida quando nós vivemos pela fé. Agora, irmãos, tem áreas da sua vida que talvez você consiga, você está tocando a tua vida, mas creia que se já está bom, podia estar melhor. Se já está bom, podia estar melhor. Se você estivesse vivendo pela fé, se eu estivesse vivendo completamente pela fé, e não confiado na minha força, mas sim na força de Deus. Aprenda uma coisa, antes de você dizer, eu tudo posso, você vai ter que dizer, eu nada posso. Eu tudo posso é um resultado de primeiro entender que eu nada posso. Nada posso, nada. Tudo, mas tudo posso com Deus. Amém? Está entendendo então? Por mais que você está dando um jeitinho na sua vida, Deus quer te elevar nessa manhã, dizendo para você, em todas as áreas da sua vida, Deus quer se envolver, mas para isso Ele precisa da sua permissão. Por exemplo, força, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Você acorda de manhã sem força, teu corpo dando sinais, e você responde pela fé aquilo que a palavra diz. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Quantas pessoas estão em casa nessa manhã sem força? Eu digo para você, se apodera hoje, se apropria hoje. A alegria do Senhor é a sua força.
Olha que coisa interessante aqui. Um grande homem de Deus disse: não duvide de Deus. Se você precisa duvidar de alguma coisa, duvide de suas próprias dúvidas. Porque são elas que não merecem confiança, mas jamais duvide de Deus e sua palavra. Repita na sua casa. Quem merece dúvida são as dúvidas, e não Deus e a sua palavra. Amém? Terceiro ponto, viver sempre pela fé é entender João 15:5, colocando Jesus em cada detalhe das nossas vidas. Olha o que João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu vi um testemunho interessante, né? E eu quero falar aqui para você algo. Deus quer se envolver nos detalhes da sua vida. Sabe, muita gente, ele acha que o propósito de Jesus, Jesus é Deus, quando eu falo Deus, Jesus, é apenas um tirar do inferno e mandar nós para o céu. E o resto da nossa vida é que a gente se vire. Mas é interessante, irmãos, que Jesus falou que sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, irmãos, essa deve ser a consciência que nós devemos viver. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. E interessante que um irmão muito precioso, eu vi um testemunho dele, ele contando que ele perdeu a chave dele num gramado muito extenso. Enquanto todo mundo estava procurando a chave, ele foi lá no cantinho e falou: Espírito Santo, aonde que está essa chave? Ah, você pode falar, o Espírito Santo tem nada a ver com chave, tem a ver com tudo. Jesus tem a ver com tudo, sem mim nada podeis fazer. E alguns ficaram até bravos com ele, como que ele no meio, né, em vez de procurar a chave, ficou lá no cantinho, lá pedindo para o Espírito Santo achar a chave. E no meio que ele pediu isso, o diabo colocou na mente dele, para ele procurar a chave que ele daquela forma ele não ia resolver. O pessoal procurou, ninguém achou. Daqui a pouco chega um homem lá e fala: eu achei essa chave aqui. Não era nem um homem que estava procurando, é um homem que estava lá no lugar daquele imenso gramado. E o resultado? Jesus, ele quer entrar em cada detalhe da sua vida. No detalhe, desde uma esposa que talvez não está conseguindo cozinhar lá direito, e está querendo aprender, e tem limitações, e está tentando e não consegue. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus quer remover as limitações da sua vida. Eu vejo muito, infelizmente, dos irmãos tradicionais, essa expressão, né? Na internet tem muito. Se você quer salvar, Jesus vem para te salvar, se você quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não estou aqui estimulando a preguiça, entenda bem isso. Mas olha o que diz Mateus capítulo 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu estava vendo hoje pela manhã uma matéria sobre como que a igreja se comportou na história com as pandemias. E uma frase importante que eu vi ali, eu não consegui ler todo o texto ainda, mas vi de Martinho Lutero. A cidade dele lá foi praticamente devastada pela pandemia. E muitas pessoas foram embora e ele falou: não, eu vou ficar aqui cuidando dos meus irmãos. E ele dava orientações para os irmãos tomarem cuidado naturalmente daquilo que podia ser feito com a orientação que na época tinha. Entretanto, ele nunca se negava a ajudar os irmãos que precisavam. E ele não tinha esses instrumentos que nós temos hoje aqui de ajudar os irmãos através da internet, de Google Meet, etc. Ele não se negava a ir na casa de algum irmão, mesmo correndo riscos. Aleluia. E interessante que ele falou, mais ou menos assim a frase, eu não anotei aqui a frase para falar para você. Quando Deus
vamos dizer, quando chegar a minha hora, Deus quiser me levar, com certeza Ele vai saber onde me encontrar. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Olha que coisa aqui, irmãos. Com a preocupação, nós podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida? Não, a preocupação não vai resolver. Pelo contrário, já está provado que o estresse vai ajudar a nos trazer problemas de saúde. E essa tem sido a minha luta do dia a dia, que Deus tem me ensinado. Por que vocês se preocupam com roupas, irmãs? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, eu creio muito nesse texto. Como que nós vamos buscar a justiça? Aqui, trazendo para o contexto da nova aliança. Filho, vá lá e receba a justiça que provém da fé em Jesus Cristo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque é justamente a promessa em Deuteronômio 28 da bênção é para aqueles que eram justos, mas lá o homem não conseguia se justificar, mas nós somos justos. Então você, por causa de Jesus, tem o direito, por causa de Jesus, de desfrutar dessa provisão aqui. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, aqui está a resposta para você, meu irmão, que fica falando que se você quiser comer e se vestir, ou se você, as coisas naturais, Deus não está preocupado. Deus está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Deus está preocupado com cada detalhe. Olha que coisa linda essa frase aqui do Santo Agostinho. Fé é crer naquilo que você não vê, e a recompensa dessa fé é ver o que você creu. Uau! Amém? A recompensa dessa fé é você ver aquilo que você creu. Penúltimo, viver pela fé é um sinal da verdadeira humildade. A verdadeira humildade é viver pela fé. Por quê? Efésios 2:8, o mesmo princípio que se dá para a salvação do inferno se dá para todas as áreas. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Por que Deus entregou a salvação como meio de chegarmos até ela para a fé? Porque a fé não tem que se gloriar, a fé não fez nada. Quem fez foi Cristo. Amém? Sabe por que muita gente se gloria na sua santidade? Porque a sua santidade é uma falsa santidade. Sabe por que tem gente que se gloria em si mesmo, na sua justiça? Porque a sua justiça é uma falsa justiça. Porque verdadeiramente, quando você entende o princípio da graça, você sabe o que é santidade? Sabe, quando eu vivo em santidade, é apenas o apelido para... é apenas a consciência de alguém que entendeu a graça de Deus. É a consciência. Quando eu tenho consciência do que a graça fez por mim, eu me santifico. Quanto mais cheio da consciência da graça eu estou, quanto mais consciente da obra consumada eu estou, em mais nível de santidade eu vivo. Porque eu tomo consciência daquilo que eu já tenho e me aproprio pela fé. Então a fé tem que se gloriar do quê? De nada. Se nós que tiver então que se gloriar, se glorie no Senhor, porque Ele que fez tudo. Então isso produz uma humildade. Sabia? Quem vive pela fé é humilde. Ele não acha que ele que operou o milagre, ele não acha que ele é melhor do que a outra pessoa, ele sabe que é tudo graça. É tudo graça de Deus. É tudo favor imerecido do Senhor.
Aleluia, que se tornou merecido porque agora nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Amém? A fé é isso. Tem um texto muito forte de Martim Lutero falando sobre a fé. E da humildade que a fé produz em nossos corações, a verdadeira fé. O diabo sempre vai querer colocar na sua mente, né, de quanto você é bom por você mesmo. Mas se você verdadeiramente está vivendo pela fé, uma vida pela fé, você não vai ter do que se gloriar. Mas sempre trazer a glória para o teu Senhor. Sabe, irmão, se eu estou aqui nessa manhã, é pela graça mediante a fé. E toda a glória se deve ao meu Jesus Cristo, ao meu Senhor. Se eu estou de pé por causa do meu Senhor, se você está de pé por causa do Senhor, toda a glória seja dada a Ele. E por fim, viver sempre pela fé é para aqueles que priorizam uma vida de intimidade com Deus. Amém? Agora, não veja intimidade com Deus, a leitura da palavra, a oração, aquele coração devoto ao Senhor, aquele coração piedoso. Não veja isso como uma obrigação, mas veja isso como um convite do Espírito Santo. Na lei as coisas eram uma obrigação, na graça é um privilégio. Nessa manhã, Jesus, o Espírito Santo, eles te convidam. Eles me convidam, eles convidam você, eles nos convidam para uma vida de intimidade. Sabe por quê, irmãos? Porque fé não é técnica. Fé não é técnica, fé é relacionamento. Está aqui o Gabriel e a Bianca, né? Então, por eu relacionar com eles, está aqui o Nando, está aqui minha esposa, são os que estão aqui hoje. Por eu relacionar já com eles, eu combinei com eles, então, deles estarem aqui nessa manhã. O Nando está fazendo a parte da mídia, né? Gabriel e a Bianca louvor, a minha esposa aqui dando apoio geral. Por que eu tinha certeza que esses irmãos estariam aqui hoje? Porque eu relaciono com eles. Eu conheço eles. Mas se fosse a primeira vez, eu ia falar, será que eles vão mesmo? Eu não conheço. Deu uma reconectada aí. O que acontece? Quanto mais eu vou conhecendo, mais a dúvida que estava no meu coração, ela vai saindo. Amém? É por isso que o Espírito Santo nos convida para termos uma vida de intimidade. Não é técnica. Não. Você não vai conseguir andar pela fé tentando ter técnicas. Você e eu vamos andar pela fé conhecendo o Senhor. Conhecendo o Senhor. Amém? Conhecendo o Senhor. Conhecendo o Senhor. Agora deixa eu falar algo para os irmãos aqui para concluir, né? Duas coisas. É impossível me relacionar com Deus da fé e meu coração não está cheio de fé. Então vamos se relacionar com Ele. Amém? Mas outra coisa importante, irmãos. Infelizmente, nós como filhos de Deus temos sido indolentes, preguiçosos no nosso relacionamento com Deus. Deixa eu falar para você, Deus não precisa que você se relacione com Ele, por mais que Ele quer que você se relacione com Ele. Quem precisa se relacionar com Deus somos nós. Porque é no relacionamento com Deus que nós conhecemos a Deus, desfrutamos de Deus. E vivemos uma vida abundante. Amém? Por isso que isso deve ser prioridade. Mas deixa eu falar algo para você. É muito mais fácil nós buscarmos os atalhos. Eu sei que tem momento, irmãos, que nós entramos em colapso. E não somos contra a medicina. E hoje muita gente vive o colapso emocional e tem algumas respostas para o colapso emocional. Uma delas é alguns medicamentos. E muitos desses medicamentos vão te colocar no mundo paralelo. E você vai começar com uma dosagem, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai ficar preso nisso. E talvez um momento de colapso, isso seja uma ferramenta de Deus. Para você, para mim. Mas nós precisamos entender que esse não é o que Deus deseja para nós, em plenitude. Para isso, o que nós vamos ter que fazer, irmãos? Nós vamos ter que nos lançar aos pés do Senhor, para conhecê-lo. Para que essas limitações que nós mesmos colocamos no nosso coração saiam
e para que a plenitude de Deus entre no nosso coração. Aquilo que está no nosso espírito vá para o nosso coração, invada todo o nosso ser. Amém? Interessante, né? Eu, nos meus momentos aí que eu estou vivendo, uma das coisas que estavam sendo mais traumáticas para mim era o momento de dormir. Por quê? Porque eu ficava lá perto do horário de dormir, eu tenho que ir me acalmando, porque eu não posso perder o time do sono. Porque se eu perder o time do sono, aí eu não vou dormir. Ou seja, eu criei uma crença de que se eu perdesse o time do sono, eu não ia dormir. E eu percebi isso, eu falei, não, eu vou dormir sim. O Espírito Santo que controla meu sono. E eu falei, Espírito Santo, controle meu sono. Controle meu sono. Controle meu sono. Amém, meus irmãos? Vamos para a intimidade com Deus. Vamos gastar tempo lendo a palavra. Vamos gastar tempo escutando aquilo que edifica. Vamos nos relacionar em intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai fazer com que o nosso coração seja cheio de fé. Você já tem a fé de Deus. Deus já te deu uma medida de fé. Mas essa fé vai crescer no teu coração, à medida que você se relaciona com Jesus, se relaciona com o Espírito Santo. Amém? Então, nessa manhã, né? Deus deseja que vivamos pela fé em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Porque só assim nós desfrutaremos da vida abundante que Ele conquistou para nós, lá na cruz. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, depois eu vou estar orando com os irmãos.